Sandra é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda. Que Jesus na entoa. Boa noite a todos. O tema que eu me propus a falar hoje, o título é depressão, sabe? Ele sempre me pergunta no final, qual é o título da sua palestra? Depressão. Hoje é uma doença da moda. Lotam vários consultórios, medicamentos, assim, muitos medicamentos colocados à venda. E por que isso? Por quê? Primeiro que depressão, ela é uma doença da alma, é do espírito. Aliás, toda doença, ela se origina primeiro na alma. Não, mas o médico falou que eu tenho que tomar medicamento porque é da cabeça. Sim, ela é primeiro da alma e depois ela se instala no corpo físico. E como que se dá esse processo? Os neurocientistas, eles estão pesquisando, inclusive através de tomografia e vários outros sistemas de análise, descobriram então, fazendo com que a pessoa emitisse pensamentos positivos. Quando a pessoa emite pensamentos positivos, ela libera substâncias químicas no organismo e essas substâncias vão criando receptores. Por exemplo, cada vez que eu tenho um pensamento positivo, eu libero uma substância química e a minha célula, ela abre um botão receptor na forma redondinho. Tudo buraquinho redondinho. Então, todos os meus pensamentos positivos, a célula começa a receber aquilo e ela começa a ter botões receptores redondinhos. E a célula, então, ela se anima e ela quer cada vez mais sensações agradáveis. Por isso que quando a gente está correndo, fazendo exercício físico, nós liberamos substâncias para o organismo que fazem com que tenhamos botões receptores positivos. A tal da adrenalina e tudo quanto é ina que faz com que a gente seja feliz, esteja bem. Mas quando nós temos pensamentos negativos, nós vamos liberando substâncias para o organismo que fazem com que as nossas células tenham receptores de forma diferente. Não, eu coloco uma forma redondinha, mas não imaginem todos triângulozinhos. Então as nossas células, elas começam a criar botões receptores de triângulozinhos. E aí a gente só tem pensamentos negativos e libera aquela substância. E a célula vai criando botões receptores e quando você não está feliz, quando você não está triste, a célula quer tristeza, porque ela já está acostumada a receber aquele tipo de substância. Aí mesmo que você tente se esforce, mas a célula faz com que você busque aquela liberação de substância. Aí entram os medicamentos antidepressivos que os psiquiatras receitam, que são bloqueadores desses botões receptores. Eles vão lá e tamponam os triângulozinhos para que a célula diga assim, não, já recebi comida. E aí, o que precisa fazer? Só tomar medicamento antidepressivo? Quem já foi no psiquiatra, quem já viu pessoas se tratando, sabe que só tomar medicamento antidepressivo não tira a tristeza. Não tira. Por quê? Porque você tem que mudar seus hábitos. Porque quem estava criando os pensamentos negativos era você. Então, junto com o psiquiatra, tem que ter um psicólogo. Já não mandaram, vocês já não viram, quando alguém está com um psiquiatra, toma um medicamento e diz, agora tem que ir fazer terapia com psicólogo. Ai, meu Deus do céu. Pensei que era só psiquiatra tomar um medicamento, mas não. Aí é encaminhado para o psicólogo. E um bom psicólogo faz com que a pessoa se encaminhe para trabalhos
para terapias ocupacionais, para fazer o bem ao próximo, se ocupar fazendo atividades que lhe deem prazer. Inclusive indicam não fazer esportes individuais, tipo natação, academia, porque a pessoa precisa se relacionar, estar em grupo, com mais pessoas, estar em atividades de estudos, de trabalhos de voluntariado, em que a pessoa se estimule. Para quê? Para que a pessoa mude o hábito de pensar negativo. Porque quem faz com que a gente adoeça da depressão somos nós. Não, mas isso é hereditário. Hereditário é um vício que a pessoa tem na família, que a mãe já era reclamona, a avó já era reclamona, e você vem com o mesmo discurso de reclamação. Isso é hereditário. Atividades, maneiras de agir repetitivas. Você vem com uma predisposição para ser feliz. O nosso corpo, ele responde aos estímulos. Ele responde aos estímulos positivos ou ao estímulo negativo. Deus não nos dá um corpo doente. Deus não faz com que a gente adoeça, seja de câncer, seja de qualquer doença que for. Deus não faz isso. Deus é amor, Deus é bondade, Deus criou tudo perfeito, desde o princípio, e Ele viu que estava tudo bom e que tudo era maravilhoso. Nós, é que usando da liberdade, do livre-arbítrio, dado a nós, ficamos escolhendo. A gente pode escolher. A liberdade faz com que a gente escolha ser triste ou ser feliz. Agora, no Evangelho segundo a doutrina espírita, tem um capítulo, uma partezinha que trata assim, da melancolia. Que é normal a gente ficar triste. Porque não ser triste, gente, de vez em quando baixar o astral, entrar numa tristeza é normal. E faz bem pra gente. De vez em quando dá uma tristeza, uma saudade. Vocês já não sentiram uma saudade de um lugar que vocês não sabem onde que é? Que você viaja para a Alemanha, você vai para a Itália, você vai para o Ceará, você vai para Brusque, você vai para onde quer que você vá, e não é aquele lugar. É um lugar que parece que lá você é feliz. É que nós somos espíritos. Nessa parte do Evangelho diz que é normal nós entrarmos de vez em quando num estado assim de melancolia. Ser triste, às vezes ter uma tristeza. O que a gente não deve fazer é se demorar nesse estado. Porque daí você vai criando substâncias negativas que vão criar receptores negativos nas suas células. Ter saudades não é ruim. Então se criou moda de que a pessoa não pode ser infeliz, não pode ter tristeza. Basta que a gente acorde um dia assim um pouquinho meio para baixo, ou que você de repente se coloque, pronto, está com depressão. Tem que se fazer um acompanhamento correto, com um bom médico psiquiatra, para ver se aquilo é realmente um estado depressivo. Porque hoje se criou uma moda de que tem que andar com tarja preta na bolsa. Gente, o que eu conheço de pessoas viciadas em medicamentos é incrível. E o que tem de profissionais que não são éticos, que empurram medicamento, é incrível, por 10% de comissão. Em toda a rede de saúde, seja particular, seja pública, seja SUS, em toda a rede. O ramo farmacêutico, ele fica rico e não cura, é um tamponamento. Todo medicamento, ele dá uma fechada, cria um tamponamento para que você trabalhe a sua cura. Então, o medicamento, ele é importante para quem está em estado de crise mesmo, porque já se instalou o estado doentio na célula. A doença, quando instalada, tem que ser curada com medicamento, sim.
com o medicamento correto também. E um bom psiquiatra é maravilhoso. Eles são como que emissários divinos. Um bom médico, um bom psicólogo, eles vêm cumprir o papel que eles têm para ser trabalhado aqui na Terra. E é incrível o que um bom psicólogo pode fazer. Teve uma época em que eu estava passando assim, todos nós deveríamos buscar um psicólogo de vez em quando. E a gente tem horas que a gente se culpa de muitas coisas, porque a gente não é perfeito, principalmente quem está na doutrina espírita há mais de 30 e poucos anos e a gente se questiona. E eu tenho um probleminha, não sei se vocês têm esse problema. Eu quero que as pessoas leiam o que eu estou pensando. Às vezes eu estou falando com as pessoas e eu economizo nas palavras. Não aqui, né? Eu estou aqui. Mas eu tinha uma dificuldade de me fazer entender. Não sei se vocês são como eu, mas que pensam um monte e parece que gostaria que o outro já tivesse escutado. Parece até que eu já falei. Eu penso e parece que eu já falei. Aí depois eu digo, não, mas tu não me falou nada. E quer ver então, não sei se vocês sentem isso, uma necessidade de voar. Ai meu Deus, quer ver quando a gente está preso num trânsito? Ai, se o carro voasse. Sabe por quê? E por que a gente tem melancolia? Porque nós não somos daqui. O nosso espírito, ele não precisa abrir a boca para falar. Nós temos que abrir a boca. Nós temos que andar para chegar nos lugares. O espírito não precisa. Basta pensar e estar. É incrível que daí a gente se vê tolhido. Eu tenho vários sonhos em que eu não ando. Sabe assim que eu ando saltando, volitando? Ai, aquilo parece que é o meu natural. Que sonhos! Então eu precisei ir de uma moça, uma psicóloga, e ela disse assim, você já experimentou, depois que você termina de falar com a pessoa, perguntar o que é que ela entendeu? Vocês já fizeram isso? É incrível. A gente fala alho e a pessoa entende cebola. Por que será? E é bom, porque um bom psicólogo faz a gente refletir em pequenos erros que a gente comete, vai cometendo, e a gente não se dá conta. Para vocês terem uma ideia, cada um de nós que é espírito, nós somos espíritos, com muitas vidas. Eu, Sandra, já vivi muitas existências. Eu tenho um HD, para quem conhece computador, tem gente que tem um HD de 500, nenhum tinha aqueles outros menores, né? Eu tenho HD de 1 tera, né? Eu não sei qual é o tamanho do meu HD, mas eu sei que eu tenho assim uma sede, uma velocidade que não é compatível com a minha existência atual. E aí, muitas vezes, eu quero fazer com que o outro entenda o que eu estou pensando ou deduzindo. Vocês querem entender? Quem aqui faz desenhos no AutoCAD? Tem uma pessoa. Desenhos do AutoCAD são aqueles projetos que a gente manda para o engenheiro e imprime e sai aquelas linhazinhas. Tem a linha mais grossa que é de parede, as outras linhazinhas. Todo mundo vai entender, se eu mandar um projeto de AutoCAD, todo mundo vai conseguir entender aquilo? Não, não vou entender. Tem mais, ainda se for um computador, se eu mandar pelo computador, muita gente não tem baixado o programa no computador. Aí não recebe. E mesmo que tenha baixado no computador, vai receber o projeto, mas não vai saber nem entender o que é aquilo. Às vezes eu mostro assim para o meu marido, aqui vai ser tal coisa, vai ser isso, vai ser aquilo. Aonde que está desenhado isso? Eu não sei. No AutoCAD, você tem que ter uma interpretação. Muitas pessoas olham o projeto de um apartamento, só entende porque aí tem uma caminha, tem que botar caminha no projeto, tem que botar mesinha, tem que botar essas coisas para a pessoa deduzir que ali vai ser um quarto e que vai dar 2 camas.
Então, muitas vezes, nós precisamos de ter experiências vividas para poder entender a linguagem do outro. Para que eu fale de degote redondo, quem é costureira aí? Degote redondo. Tem gente que pode falar degote redondo, não enxerga degote redondo, enxerga degote V na cabeça. Porque o que é? Qual é a diferença de um degote V para o degote redondo? Mulherada sabe, mas homem não sabe. E aí, gente, principalmente as mulheres, esses detalhes, homem não vê. Pequenas coisas assim. Pra gente, muitas vezes a gente percebe. E quando você está falando, a sua fala não é entendida pelo outro, porque o outro não vivenciou o que você vivenciou. No meu HD, no meu computador, tem essas informações, no do outro não. E quando você fala por coisas que você já sabe, o outro não sabe ainda. Só nessa vida, quantas coisas que cada um já viveu e que o outro ainda não viveu. Só nessa vida. Só nessa vida, quantas coisas que o meu marido viveu e que eu não vivi, que eu não entendo. Quando ele vai falar para mim, eu não entendo tudo que ele viveu. E a mesma coisa é a esposa. A mesma coisa são os filhos. A gente quer que os filhos entendam a fala da gente. Que eles entendam, eles não vão entender na profundidade, porque eles ainda não têm essas informações no HD, no arquivo. Eles não têm. E muitos de nós não entendemos ainda o que os espíritos querem falar sobre muitas coisas, porque nós ainda não trabalhamos isso nessa existência ou em outras existências. Sabe quantas vezes nós fomos espíritas aqui na Terra? Para muitos de nós é a primeira vez que estamos escutando de que a gente é espírito. A gente desencarna, vai para o outro lado, fica do outro lado como espírito e não sabe que é espírito. É incrível. Quantas vezes nós fomos e voltamos, desencarnamos e reencarnamos sem saber que nós somos espíritos. Nós precisamos, nessa atual existência, ter o máximo de informações sobre quem nós somos. Quem somos nós? Que somos nós que criamos. Somos nós que criamos as nossas doenças. Doenças psíquicas. Doenças do corpo. Doenças que se exprimem depois no corpo físico. Somos nós que plasmamos. E temos que despertar. Ainda nessa existência, se possível. Para que a gente possa não sair daqui e ir para o outro lado, que é aqui mesmo, na outra dimensão, criando doenças novamente. Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível, ela descreve bem como é que se dá do outro lado da vida. E ela descreve, então, que os espíritos chegavam para ela e diziam assim, ó, eu estava deitada numa rede, porque de repente eu me vi deitada numa rede. Mas de onde que saiu aquela rede? E eu pensei numa maçã e a maçã estava ali. E eu comi a maçã e eu senti a maçã. E eu me vi de repente e olhei para mim e eu estava com a mesma roupa que eu gostava de usar. E aí eu parei e pensei, será que aqui, no mundo espiritual, eles têm um guarda-roupa igualzinho o guarda-roupa que eu tinha na Terra? Não. Basta que a gente pensou. Pensou, você se olha e você está. Aí é que está. Basta que a gente pense que você não tem o braço e você fica sem o braço do outro lado e reencarna sem o braço. Basta que você fique alimentando culpa, medo, remorso e você vai lesionando seu corpo físico lá no mundo espiritual e quando reencarna lesionado. Não é Deus que o tira,
Deus não adoece ninguém. Deus nos cria com uma potencialidade. Vejam bem, olhem bem para mim. Esse corpo aqui não é a Sandra. A Sandra é luz. Cada um de nós está usando um instrumento que parece uma gaiola, uma armadura, que nos impede de sermos quem nós somos, mas que nós é que plasmamos, nós é que moldamos. Eu, Sandra, moldei esse corpo físico. Podia ter moldado o corpo de uma Gisele Bündchen, mas sabe por que eu não plasmei uma Gisele Bündchen? Porque eu, Sandra, tinha que ter 3 filhas, trabalhar no Lar Fabiano de Cristo, passar por uma série de experiências que com o corpão, com a beleza, não faria, estaria desfilando nas passarelas. Cada um de nós plasma exatamente o corpo de acordo com a experiência que nós temos que passar ou vivenciar, ou com a nossa bagagem de experiências. Então, doença não é Deus que dá, somos nós que plasmamos. E como desmanchar isso? Como? Primeiro que nós precisamos de auxílio. Reiki, passe, oração, vibração, para que a gente mude o padrão dos nossos pensamentos. A gente se adoece. Você liga o canal da TV dentro de casa e assiste doença o dia inteiro, porque quando você está na frente de uma novela em que a maioria dos capítulos só tem discussão, intriga, e aí você diz, não, mas de vez em quando tem um diálogozinho lá inteligente, não sei o quê, de 1 segundo, de 1 minuto, o resto é intriga, é raiva. Sabe o que acontece? O nosso espírito, a nossa inteligência emocional, ela não distingue entre o que é real e o que é fantasia. E você fica na frente da televisão, recebendo bombardeio, e as nossas células liberando para o nosso cérebro, liberando substâncias para nossas células. E aí você está sentindo raiva, emoção, tensão. Porque você ligou um botão de um canal dentro de casa que alimenta a situação vibracional do seu dia a dia. Eu gosto de cantar mentalmente quando eu vejo muitas pessoas sintonizadas naquele canal famoso dos brasileiros, que todo mundo liga, que é a música do Zé Ramalho, que diz assim, vida de gado, povo marcado este, povo feliz. Você que fica fazendo parte dessa massa, nós somos condicionados a comermos, a bebermos, a vestirmos, a andarmos e falarmos aquilo que eles querem que a gente pense, aquilo que a gente... E a gente não se dá conta que nós somos muito mais que isso. Nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena para evoluirmos. Numa vida de 70 anos que passa rápido, gente. Eu estou com 50 e poucos anos, para 70 falta tão pouco, passou voando esses 50 e pouco. Daqui a pouco eu estou indo embora e o que eu evoluí? Fiquei quanto tempo na frente de uma TV ou de um programinha que não me fez crescer? Eu sou espírito, vim para a Terra para exercitar a ação, o trabalho, a paciência. Para mim, mais que tudo é a paciência. Eu vim para essa existência para trabalhar a humildade e a paciência, porque eu queria que fosse tudo na velocidade da luz. Eu queria voar por cima das coisas para ser tudo rápido, mas não, tem que ser tudo devagar. Cada um de nós veio exercitar alguma coisa, e o nosso espírito precisa de aproveitar as oportunidades da atual encarnação, para que a gente passe de ano, para que a gente não fique repetindo. E olha, gente,
Eu trabalhei por 10 anos no Lar Fabiano de Cristo e são de famílias carentes de alto risco de Itajaí, naquelas regiões que alagam, naquelas regiões de brejo. E enquanto as crianças passavam um dia no Lar Fabiano de Cristo, nós, funcionários da assistência social, e eu sou orientadora educacional, nós fazíamos visitas de acompanhamento às casas para ver o que os pais estavam fazendo, como que era, e a gente chegava na casa dessas famílias. Algumas casas a gente tinha que andar assim, cuidando onde pisava e como andava, de tamanha sujeira. Mas tinha outras casas pobres, mas que tinha toalhinha em cima da mesa de paninho, com uma latinha, com uma florzinha. Não é porque é pobre, não é porque é pobre. Condição espiritual. Agora que eu não trabalho com a pobreza e que eu trabalho com a riqueza, porque hoje eu vendo piscinas, existem casas, coberturas em que eu entro e que a escuridão está presente e as roupas acumuladas e jogadas e você anda cuidando de tamanha a pessoa fechada, situação vibracional. Situação vibracional, isso se instala em qualquer âmbito. Temos que abrir as janelas da nossa casa e da nossa mente e deixar o sol entrar. O sol saneia tudo. E agradecer e mudar padrão vibracional. Eu sou luz, nós somos luzes. E luz é frequência. Luz, energia, é frequência. Em que frequência eu coloco a minha mente, meu espírito? Aquilo que eu alimento é aquilo que eu vou fazer resplandecer no meu corpo, projetar para o meu corpo. Eu sou luz. O outro é luz. Todos somos luzes. E aquele que se demora em dor, aquele que se demora desviando dinheiro público, aquele que se demora roubando, na criminalidade, é um filho de Deus também, é luz também, equivocado. O marido que trai, que engana, a esposa que faz isso, faz aquilo, são luzes, filhos de Deus, equivocados. Então, olhar para essas situações e não se demorar apontando, julgando, porque senão você baixa a sua vibração, você entra na frequência, baixa a frequência e você cai na sintonia da pessoa que está fazendo aquilo. Então, ficar no Facebook falando mal de não sei quem, ficar no Facebook entrando ali, fazendo julgamentos políticos, o que vai mudar? Agora, você baixa a sua frequência, você entra naquela sintonia e para sair, se não cuidar, só com psiquiatra. Que nós possamos entender que somos nós que criamos a nossa situação. Os terapeutas da Terra, os psiquiatras, psicólogos, as casas espíritas, as instituições todas estão aqui como sirineus para nos ajudar. Mas mesmo que os bons cirurgiões nos operem, vá lá e faça uma troca cardíaca, mude o nosso coração, se eu não quiser, ele não me cura. Se eu não tomar os medicamentos, se eu não me cuidar, ele não me cura. Pode ser o melhor cirurgião. Se eu não quiser, se eu não tiver determinação, vontade de viver, ele não me cura. Para que haja um processo de cura, seja na história que a Neile contou, seja nas curas de Jesus, eu tenho que querer. E querer é mudar. Depressão, tem que querer sair da situação. Não é só medicamento. E esta é a mensagem da noite de hoje. Uma boa noite para todos.